Caros irmãos e irmãs, estamos já no 16º domingo do tempo comum e a liturgia, desta vez, convida-nos a descobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a quem não interessa a marginalização do pecador, mas a sua integração na comunidade do reino. E convida-nos, sobretudo, a interiorizar essa lógica de Deus, deixando que ela marque o olhar que lançamos sobre o mundo e sobre os homens. A parábola do trigo e do joio trata de um quadro da vida cotidiana. Há um senhor que semeia boa semente no seu campo, um inimigo que semeia o joio. O joio é o nome de uma erva gramínea que nasce entre o trigo e o danifica. E servos dedicados, preocupados com o futuro da colheita. Tudo parece normal. O anormal é a reação do Senhor à crise. Dá ordens para que deixem crescer o trigo e o joio lado a lado e que só na altura da ceifa seja feita a seleção do bom e do mal, do que é para queimar e do que é para guardar nos celeiros. A parábola deve ser entendida no contexto do ministério de Jesus. Ele conviveu com os pecadores, com os marginais, com os que levavam vida moralmente condenáveis. Sentou-se à mesa com gente desclassificada, deixou-se tocar por pecadoras públicas, convidou um publicano a integrar o seu grupo de discípulos. Com esse comportamento escandaloso, ele quis dizer a todos esses que a religião oficial excluía que Deus os amava e que os convidava a fazer parte da sua família, a integrar a comunidade da salvação, a serem membros de pleno direito da comunidade do reino. Os fariseus consideravam inaceitável a atitude de Jesus. Para eles, quem não cumpria a lei tinha de ser excluído do povo santo de Deus e não tinha o direito de fazer parte do campo de Deus. A lógica dos fariseus condiz com a lógica de Deus? Nessa parábola, Jesus pretende dar-nos uma lição sobre a lógica de Deus. Sugere que a lógica de Deus não é uma lógica de destruição, de segregação, de exclusão, mas é uma lógica de amor, de misericórdia, de tolerância. O Deus de Jesus Cristo é um Deus paciente e misericordioso, lento para ir para com a ira e rico de misericórdia, que dá sempre ao homem todas as oportunidades para refazer a existência e para integrar-se plenamente na comunidade do reino. Ele tem um plano de salvação e de graça que oferece gratuitamente a todos os homens bons e maus. Depois, no tempo oportuno, verá quem são os maus e quem são os bons. E o resto, não é muito fácil separar o bom e o mal, porque as duas realidades, elas coexistem em todos os campos e em todos os corações. O Senhor da parábola é esse Deus paciente que dá ao homem todas as oportunidades, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Os servos, com excesso de zelo, são os cristãos que trabalham no campo do Senhor, rígidos e intolerantes, incapazes de olhar o mundo e o coração dos homens com a bondade, a serenidade
e a paciência de Deus. O campo é o mundo e a história, onde coexistem o trigo, que são os sinais de esperança, da vida, de amor, que tornam este mundo mais belo e mais feliz. E o joio. O joio são os sinais de morte, responsáveis pelo sofrimento, pela opressão e pela escravidão. É também o coração de cada homem e de cada mulher, capaz de opções de vida e capazes de opções de morte. Jesus garante: os métodos de Deus não passam pelo castigo imediato, pela intolerância face às opções dos homens, pela incompreensão dos erros dos seus filhos. Os métodos de Deus passam por deixar os homens crescerem em liberdade, integrando a comunidade dos filhos de Deus, com certeza. Neste texto, temos a aplicação que Deus faz da parábola do trigo e do joio à vida da sua comunidade. Nessa explicação, o eixo central da parábola original passa a ser outro. O problema já não é mais se a lógica de Deus, o trigo e o joio podem crescer juntos, mas é a questão do juízo que se espera dos bons e maus. Mateus insiste que no dia da colheita, e pela imagem dos profetas se identifica com o dia do juízo de Deus sobre os homens, os bons receberão a recompensa e os maus receberão o castigo. Nada disso. Naquela época, os cristãos aburguesaram-se e nem sempre viviam de forma empenhada e comprometida a sua fé. Como despertar de novo nos cristãos o entusiasmo inicial? Mateus vai usar os métodos dos pregadores do seu tempo. Os símbolos utilizados, o joio queimado no fogo, a fornalha ardente, o choro e o ranger de dentes, destinam-se a impressioná-los, a obrigá-los a mudar os seus esquemas de vida e a voltar à fidelidade ao Evangelho. Portanto, não temos aqui uma descrição de como será o fim do mundo. O que temos aqui é um convite urgente e emocionado à conversão, ao aprofundamento do compromisso com Jesus e com o Evangelho. Assim seja.